Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e a gente vai conversar hoje sobre filhos. Dá pra criar filhos enquanto trabalha? Dá pra trabalhar sem pirar? Dá pra trabalhar com filhos em volta? Uma das coisas que sempre me questionam é por que você fala tanto de materiais, principalmente no fator extração, no produtivas, de mães, de trabalhar com filhos em volta? Porque essa foi a nossa realidade. A nossa realidade. É a nossa realidade. Até hoje a gente não trabalha 8 horas sem interrupções, sem cuidar de filhos. A nossa dinâmica é assim, a Fábio fica em teoria com as meninas de manhã e eu fico com o Teodoro à tarde, porque as meninas estudam à tarde e ele estuda de manhã. Então cada um tem um meio período do dia para trabalhar. Mas isso tá ótimo, porque já foi o tempo todo trabalhando com as crianças, fazendo mentoria com as crianças. Então quando eu falo que eu entendo você que quer empreender, que quer montar o seu negócio e tem a criança ali do lado, eu entendo de verdade, não é porque eu li em algum lugar não. Eu dava mentoria amamentando as gêmeas. A gente desligava a câmera e eu levava uma das meninas para ser amamentada. Às vezes eu levantava o computador, elas ficavam mamando, eu conversando com os mentorados, aí trocava de neném, trocava de peito, continuava conversando, porque não interrompia a função maternidade. Você fazia 8 horas de até mentoria. mais, de mentoria ao vivo, com as crianças pequenas, o Bertotti cuidando dos outros dois, tipo, eu com um, o Bertotti com os dois, às vezes o Bertotti fazendo reunião, quando a gente morava na Espanha, quem acompanha a gente há mais anos... Devíamos ter filmado isso, né? Devíamos ter filmado. Eu tenho alguns vídeos, inclusive, do Bertotti fazendo reunião com o canguru e uma delas aqui, às vezes o Teodoro correndo em volta, e a gente fazendo reunião e a gente planejando. Então, assim, tem muita gente que fala, poxa, não dá pra fazer bem feito. É verdade, não dá pra você fazer 100% como uma pessoa solteira sem filhos. Fato, não vamos estabelecer aqui utopias. Não tem como, entendeu? Você tá mais cansado, você não dorme bem, você tem outras preocupações. Às vezes eu tô aqui trabalhando e eu tô pensando, cara, eu marquei dentista, tem que ir no oftalmo, a titi usa óculos, a Tatá tá com alergia, nossa, tem que fazer tal. A minha cabeça não fica ali focada no trabalho o tempo todo. É por isso que o tema de hoje é pra você que trabalha, que empreende e que tem filhos por perto. E a primeira coisa que acontece quando tem essa dinâmica na família é culpa. Porque eu tenho um ser que eu quis, que agora é meu, que é minha responsabilidade, que Deus me deu, e agora eu não quero ficar cuidando dele sempre. Eu quero trabalhar também. Ou eu gostaria de ficar com ele, mas eu não posso. Eu tenho que trabalhar para conseguir ter o sustento para dentro de casa. E a gente sofre com a culpa. E, principalmente a mãe, né, as mulheres, elas têm esse sentimento mais forte de culpa que nós homens, não que nós não temos, mas a mulher é muito mais forte. Como lidar com a culpa, Fabiana? Você vai ter que acomodar ela em algum lugar, porque ela não vai embora. Você tenta racionalizar. Gente, tô me sentindo culpada por quê? Quando o Teodoro nasceu, a gente tava na Itália. E eu tinha um livro para lançar em poucos meses. Teodoro lançou. Nasceu em março. Teodoro nasceu em março, final de março. E eu tinha um livro para lançar na Bienal do Rio de Janeiro em agosto. Então, na minha cabeça, poxa, bebê dorme bastante, não é mesmo? Era simples, ele ia ficar dormindo do meu lado lindamente. E eu ia ficar escrevendo feliz da vida. E eu ia ficar escrevendo, ia terminar o livro. Pra começar, que no final da gestação eu já tava um caco. Já não dormia bem. Teodoro nasceu. Gente, vocês lembram como é que é bebê quando nasce, primeiro ano, que não dorme direito? Os meus, nenhum dos 3 dormiu bem no primeiro ano, sempre acordando muito. E de repente eu me vi ali, exausta, com o bebê no colo, amamentando e pensando... O que eu faço agora, gente? Como é que eu... E ao mesmo tempo que eu queria estar fazendo as minhas coisas, o mundo inteiro te dizendo, parou tua vida, acabou tudo, você ficou pra trás. Você querendo fazer as tuas coisas, mas você querendo desesperadamente ficar com aquele bebê que você tanto desejou. No nosso caso foi muito planejado, mais do que planejado, né? A gente foi atrás, assim, em todos os níveis. Então você começa a admitir que você vai viver uma vida em que você se sente por não ser 100% profissional como você era, e a culpa de querer ser aquilo de novo, e ao mesmo tempo de achar que não vai... Por exemplo, o Teodoro nunca teve babá. Quando a gente voltou pro Brasil, eram 3 pequenos, e a gente precisava trabalhar para sustentar esses 3 com uma vida cara no Brasil, porque a gente fala de Europa, gente, mas a vida no Brasil é cara. Mais cara. Mais cara. Pra gente, a gente considerou muito mais cara. E de repente eu precisei contratar ajuda, contratei a Maíra, que foi uma benção, ficou 4 anos com a gente. Só que eu tinha culpa, porque o Teodoro não teve babá. Ele ficou 100% do tempo dele comigo, mas agora as meninas tinham babá. Por mais que ficasse dentro de casa, comigo ali, elas tinham babá, ele não teve. Então eu me sentia uma mãe pior em relação a elas do que com ele. E eu tive que trabalhar muito isso emocionalmente em mim,
para não deixar que isso diminuísse o valor que eu tinha por mim mesma enquanto mãe. Agora, a culpa é um sentimento que acompanha o pai, que acompanha a mãe. Não é algo errado. Até pode você entender como um gesto de amor. Eu não queria me afastar dele, mas eu preciso, então estou me sentindo culpado. O que não pode é deixar a culpa te paralisar. É fazer com que, nossa, então agora eu não consigo fazer mais nada porque me sinto culpado. Então eu não faço nem lá e nem aqui. Então, a grande questão da culpa é saber administrar. Poxa, eu estou, e uma vez aconteceu isso com a Fábio, que ela estava pirando, né? E eu falei assim para ela, vai passear, pegue 3 dias e suma daqui. Porque ele também precisa de uma mãe com uma mente sadia e não só que amamenta todos os dias. Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio. Poxa vida, sai um dia e o marido fica, sai um dia e a avó fica, para dar esse alívio. Tem que a culpa é um sentimento que pode até ser interpretado como amor, ele só não pode te paralisar. Ele tem que ser administrado. Você vai acomodar. E tem um ditado que fala que não importa, né? O filho é da mãe. E por melhor que sejam os maridos, o Bertotti é um pai super participativo, sempre trocou fralda, sempre alimentou, sempre fez tudo que tinha que fazer como pai. Ele não fez extraordinário. A gente brinca que ele não fez nada além da sua obrigação. Foi pai, não ficou me ajudando a ser mãe, ele foi pai. Mas mesmo assim, principalmente quando os filhos são pequenos, a carga maior é da mãe. Sem dúvida. E você vai ter que entender isso. E você que é marido, que tá aqui escutando a gente, não é que ela ficou mais reclamona, não é que ela não é a sua mulher de Ana, é que tá mais puxado pra ela mesmo. Ainda que você acorde nas madrugadas com ela, é ela quem vai ter que amamentar, é sobre ela o peso da programação mental da casa, do que vai comer. Eu tenho absoluta certeza que ela tá preocupada com a textura do cocô da criança, você não tá pensando nisso. Ela tá preocupada se variou o cardápio da criança essa semana, você não tá pensando nisso, você só alimentou. Por quê? Até por causa da praticidade. Meu filho tá comendo, tá. Ela não, ela tá preocupada em outros níveis que sobrecarrega mentalmente. Então, às vezes, vocês, como casal, vão olhar para aquela situação e vão se culpar também. Não só se culpar em relação à criança. Sentir a culpa, mas se culpar exatamente, vocês vão falar, porque você podia ter feito mais, porque podia... E às vezes a gente não fala. E daí a gente fica botando na conta do outro, uma conta que só a gente vê, ele ainda não tá vendo, o peso pela minha situação. E uma vez eu contei nos stories, o povo não acreditou, mas é verdade. O Bertotti tinha feito uma programação com o Tetel no sol a manhã inteira, cansado, um domingo. Aí eu fiquei com as duas, barulhada, criança e tal. Quando ele chegou, já tinha 3 crianças aqui em casa. Veio o Teodoro com mais uma. Eu sei que no final das contas eram 5 crianças, eu fazendo o almoço. E ele tava super cansado, deitou no sofá e tirou um cochilo. E eu estava de mau humor, estava cansada, cara fechada mesmo. Fiz almoço pra todo mundo, todas as crianças comeram e tal, tava lavando louça. E ele levantou, nossa, você tá brava? Eu falei, não. Ou falei que tava, sei lá. Ele falou assim, só porque eu dormi? Eu falei, não é por causa de você, é porque eu dormi mal, é porque tem 5 crianças gritando, é porque eu cozinhei pra todo mundo, é porque eu limpei a cozinha pra todo mundo. Não é por causa de você, mas eu não vou ficar feliz agora, dá licença, tô de mau humor. E eu acho que ter isso muito claro, que às vezes você vai transferir uma culpa que não é da pessoa, não foi porque ele tirou um cochilo, porque eu já tava brava antes, eu já tava de mau humor muito antes. Mas ter essa clareza, pra mim, ficar claro que não é culpa sua nem do seu cochilo, vai em paz. Mas a dele também, de que, cara, ela tá sobrecarregada, não foi o meu cochilo, ela não tá botando a culpa de mim, é muita coisa acontecendo aqui. Isso me lembra, Fábio, que a gente tem que ter rotinas flexíveis, porque a vida não é um script, crianças adoecem, reuniões atrasam, improvisos acontecem, e a gente não tem um script correto que a vida vai acontecendo de uma forma brilhante como num filme. A gente tem que ter isso muito claro e tem que saber lidar com os imprevistos. Estava planejado fazer tal coisa, o filho adoeceu, acabou, tudo vai por água abaixo, agora nós vamos cuidar do filho que está doente. Então, às vezes o marido pode cobrar, mas você tinha que estar aqui. Poxa, mas não deu, eu não dormi nada essa noite. Não vai ter como a gente fazer. Porque ela não é um script simples, então tem que saber lidar com os imprevistos, saber mudar a rotina, saber improvisar a vida para a gente conseguir ter uma vida mais leve, uma saúde mental mais bem, né? Eu acho que tem um fator muito importante quando você tem filho, e aqui nesse canal a gente vai falar de negócios, a gente vai falar de família, a gente vai falar de desenvolvimento pessoal, e às vezes esses 3 assuntos se entremeiam.
Às vezes não, quase sempre, né? E por que a gente vai falar disso? Porque é a nossa vida, é a nossa vivência. A gente trabalha, a gente tem negócios, a gente tem uma família que é o cerne da nossa vida. O nosso objetivo é contar a vida como a nossa vida é. E se serve pra te ajudar, já deixa aqui nos comentários que eu já quero saber. Fala, Fábio, nossa, isso aí tá me ajudando demais, eu quero saber, porque é muito importante essa interação com vocês. E deixa sua pergunta, dê sugestão de temas pra gente trazer aqui, porque vai ser muito legal pra gente. Bom, a gente tá falando desses assuntos porque o que acontece? O Bertotti falou da rotina, eu acho que existe uma expectativa muito grande que começou a acontecer com a gente, mas eu acho que logo a gente se ligou e parou, porque a gente foi pai mais velho, né? Nós fomos pais depois dos 30 e poucos anos, quase 40. As meninas nasceram, você fez 40, né? Eu tinha 37, 38. Eu tinha 36 quando o Teodoro nasceu. E eu 3 a menos. Então, 33. E as meninas 3 anos depois. Mas a gente percebeu logo que não dava mais pra manter o mesmo ritmo. Era insano, não tinha como, entendeu? A gente não... Aquele episódio do livro, do Teodoro, ali já ficou muito claro que é tudo imprevisível. O Teodoro ficou doente quando veio no Brasil, foi a primeira vez que ele ficou doente. Por causa dessa doença, ele contaminou meu peito, eu tive que parar de amamentar, já foi assim, um transtorno emocional pra mim. Tudo bagunçou. E eu acho que muitas vezes, quando a gente é mais jovem e tem mais energia... a gente acha que vai dar para manter o mesmo ritmo. A gente conversa com uns pais, amigos nossos, que foram pais mais jovens do que a gente foi, e eles falam, nossa, a gente ia pro shopping, passeava, cansava, porque a gente não queria deixar de fazer as coisas, então a gente viajava, e daí levava pijama no carro, tal. Aí hoje, eles, com vários problemas, falam assim, gente, pra que a gente fazia aquilo? Porque a gente quer ainda manter o ritmo, as vontades, a produtividade de quando não tinha filhos. E eu acho... Demora um pouquinho para se adaptar, né? E eu tenho absoluta certeza, não acho não, eu tenho absoluta certeza que quanto antes você entender que você vai ter que adaptar a rotina, você vai ter que trabalhar com as suas expectativas, antes você consegue ter paz na parentalidade. Exato, e uma coisa importante que a gente tem que entender é que os filhos aprendem mais pelo exemplo. E esse momento é um momento da gente dar o exemplo para ele, da gente ter equilíbrio, da gente saber improvisar, da gente conseguir dar o carinho mesmo assim. E também que a gente tem que às vezes se ausentar 8 horas, né? Às vezes eu tenho que viajar por causa do trabalho e ele tem que entender que eu vou ficar 2 dias fora. Que o Teodoro, por exemplo, ele ainda faz o seu certo escândalo quando eu vou viajar. Ele é muito apegado a mim. Então, se eu vou... Esses dias eu fui eu e a Fábio, né, no caso. A gente ia sair 5 e pouquinho da manhã. A gente tinha planejado isso. A gente conta pra eles, amanhã a gente vai viajar. A gente não sai escondidos pra eles não ficarem com aquele medo que eles vão dormir e a gente vai desaparecer. Então a gente conta, amanhã cedo vocês vão acordar, a gente não está mais aqui, porque a gente vai sair antes de vocês acordarem, mas a vovó tá aqui com vocês, ela vai cuidar de vocês. Mas o Teodoro sonhou. Era 5 para 5 da manhã, eu e a Fábio, vimos ele saindo, indo para a porta da sala, da frente, para ver se o carro estava ali. E a gente acordou que ele tá saindo. A gente foi, daí ele contou que teve pesadelo e que ele queria saber se a gente já tinha ido. A gente abraçou, ficou um pouquinho na cama e realmente estava levantando para sair. Mas sabe, deixar claro, e ele chora, ele diz que vai sentir saudade, depois que a gente sai até melhora, mas naquele momento dá um estresse. É uma tentativa também dele emocional de fazer a gente ficar, né? É uma chantagenzinha. Uma chantagenzinha. Mas a gente ensina pelo exemplo, ó, o papai e a mamãe vão sair agora para trabalhar, nós precisamos fazer isso, a gente precisa sustentar a casa, nós não temos um sonho, nós não vamos para as férias no meio do ano. Eles pedem coisas, por exemplo, esses dias, a gente queria ir na praia e tal, então... Custa ir pra praia, exige trabalho. Hoje mesmo ele pediu, mãe, será que a gente podia ir pra aquele lugar X, que é um resort que a gente foi, pra conversar com o papai? Porque tá vendo? Pra gente ter dinheiro para fazer essas coisas legais, a gente precisa trabalhar. E ao mesmo tempo estabelecer o limite com a criança, porque, por exemplo, teve uma vez, a gente fez uma renovação de votos, né, do nosso casamento em dezembro. Tem até um vídeo aqui, acho que eu vou botar aqui nesse canal também, mas tem lá no Fábio Bertotti, vou deixar o link pra vocês. E a gente fez a nossa renovação de votos. E a minha mãe, meu irmão e minha irmã deram de presente 3 dias off pra gente. É um baita de um presente, que aliás, que família sabe como agradar a gente, dá dias de folga pra gente. Aí a gente foi pra um hotel fazenda, perto, assim, relativamente perto daqui, e ia ser a nossa lua de mel, né, de 20 anos de casado. Na hora de sair, os 3 fizeram um show de chorar, disso, de aquilo. Aí o Bertotti pegou e assim, deu um basta, falou bem bravo com eles. Vocês parem com isso. Eu e a mamãe vamos sair sim. Vocês não estão ficando abandonados. A gente viajou com vocês agora nas férias. Isso era fevereiro, a gente tinha viajado com eles nas férias. Vocês estão com todo mundo, a gente precisa de um momento só para nós dois. A gente vai descansar e é muito feio que vocês estão... E assim, deu uma bronca. Os 3 quietinhos. A gente saiu,
Deu uns 15 minutos, minha mãe manda vídeo e eles mandando áudio. Aproveitem bastante! Desculpa que a gente fez escândalo! Se divirtam muito! Porque você precisa estabelecer, negociar. Porque, claro, com 5 anos e com 8 anos, a gente consegue agora fazer o estabelecimento de limites mais racionais. Você já começa a ampliar as regras da sua criança. Mas não é que você vai sair 100% livre de culpa, não. Você vai pensar, ai, tadinho. Quantas vezes na porta de aeroporto eu reduzi viagem? Tipo, eu tava pra ir, tinha que ficar 4 dias, já liga pro contratante. Ai, tem como eu voltar antes e tal? Porque aquela culpa é enorme. Mas você começa a estabelecer esses limites pra você acomodar essa culpa no lugar que ela tem que ter, mas para não deixá-la guiar todos os seus modos operandi, entendeu? E ensinar o que é trabalho para as crianças. Às vezes a gente tem o costume de esconder o que a gente faz como se fosse um mistério. Não, conte para o seu filho, tem vários benefícios em contar para o filho que você faz isso, como que você faz, como que você ganha dinheiro. Conta para ele, porque isso ajuda ele a entender e você se livrar dessa culpa que você sai de manhã para trabalhar e volta à tarde. Para fazer um negócio que é à parte, é seu, não, é da família toda. É engraçado isso que o Bertotti falou, porque as crianças sabem o que a gente faz. Então, na cabeça deles, a minha mãe é palestrante e é escritora. Porque eles sabem que eu escrevo livro, sabem que eu dou palestras. A Titi, esses dias, estava brincando aqui com a Tatá e arrumando o microfone. Tá, mas agora você vai assistir a palestra. Senta ali, ó. Botou todas as bonecas, botou a Tatá e a Tatá tava interrompendo ela. Mas você tem que ficar quieta, que agora eu tô fazendo a palestra. E eu fiquei dando risada, porque, tipo, palestra é isso que a mamãe faz. A mamãe vai nos lugares, a mamãe dá palestra, a mamãe ensina. E ela tava reproduzindo. Então, não é um negócio, uma entidade separada, não. Faz parte da vivência da família, dos ganhos da família, o que a mãe e o pai fazem. Então é importante você mostrar o processo, mostrar o esforço, mostrar a dificuldade, mostrar que é bom, que é gostoso, que é realizador, como você faz. Porque imagina, você até pode motivar ele a ser ela ser a palestrante, dele querer ser como você. No passado, os pais tinham a mecânica do lado da casa, ou na frente da casa, ou fazia parte da casa. As crianças iam pra roça com a mãe. Daí eles sabiam apertar o parafuso, sabiam plantar o feijão, sabiam fazer as coisas e eles se tornavam mecânico. Lembra? O filho de peixe, peixinho era nesse contexto, porque ele via o pai desde pequenininho fazendo aquilo. Daí agora não, a gente separa, é um mistério. Não, conta, explica, leva junto mostra. Quando dá, né? E as crianças fazem parte disso também. Senta com eles e diz assim, eu estou trabalhando para construir o nosso futuro. Eu estou trabalhando porque eu quero dar o melhor para você. Eu estou trabalhando para isso, para aquilo. Claro, tem equilíbrio de ter tempo com eles, de brincar com eles, senão eles vão odiar o trabalho porque você troca o trabalho por eles. Ao contrário, você troca eles pelo trabalho. Troca eles pelo trabalho, exato. Mas quando você mostra como funciona e você envolve eles vão querer, eles almejam ser assim como você é. O Teodoro faz planos de trabalhar para a empresa, tem salário pré-definido, não sei se já viram isso, senão eu vou botar esse vídeo aqui, porque ele tem planos que ele vai trabalhar na empresa, o que ele vai fazer na empresa, porque ele entende que é isso aqui que meus pais fazem quando não estão na minha presença. Envolver os filhos na visão do negócio. Né, já que você é sócios, já que somos sócios, envolver o filho na visão do negócio, colocar ele como parte, né? Então, ele tem o sonho de 12 anos, eu disse pra ele que 12 anos ele pode ganhar talvez um computador, um exemplo. Acho que vai ser mais tarde, mas a gente tá falando isso. E eu disse assim pra ele, quando você puder trabalhar, aí você vai trabalhar 2, 3 horas, vai escrever isso, vai fazer aquilo lá, e ele tá todo feliz, porque naquela época ele vai trabalhar e vai ganhar o seu dinheiro. Então, envolve ele na visão do negócio, você vai ser sua. Você vai assumir o que você quer fazer nesse negócio. O que mais te motiva em tudo que o papai e a mamãe faz? Isso fortalece, cria vínculos, desperta a vontade de ele ser quem você é. É o exemplo que você dá a cada dia. Inclusive, já que a gente falou de palestra, se você quer palestrar, por exemplo, se você quer falar melhor, se você entende que a oratória é uma ferramenta para que você ganhe mais, para que você ganhe mais autoridade, para que você ganhe mais confiança, para que você ganhe mais dinheiro, você sabe que a gente tem uma formação em oratória muito completa. O link está aqui embaixo, você pode acessar, você pode aprender comigo como falar melhor, como dominar os vícios de linguagem, como treinar para ter palestras rentáveis. Para você que é pregador, você que fala no púlpito, também tem um módulo especial aqui embaixo para você aprender a nova oratória. A oratória para os tempos em que a gente vive, onde o digital domina. Então, se você quer aprender mais sobre isso, não deixe de clicar aqui no link, tá bom? Você vai aprender nada com ninguém, nada mais do que Fabiana Bertotti, que é a mestre em comunicação. Em tudo que envolve comunicação, ela faz muito bem feito. Então, você estará em boas mãos. Continuando, Fábio.
temos que falar sobre fugas. Como usar os filhos como lembrete de uma vida leve. Não tem nada mais gostoso do que um sorriso de uma criança, do que um abraço, do que uma alegria deles para descomprimir, para tirar o estresse. Quando você se deixa levar pela alegria deles, pela leveza deles, correndo, brincando, subindo em árvore, quando você tem isso como um lembrete para você parar e descomprimir, é muito importante. Então, crie momentos de fugas onde você usa os teus filhos para curti-los e para eles curtir você. Isso faz toda a diferença. Deixar o riso dos seus filhos tirar todo o estresse que a vida dura às vezes causa em você. E sabe, às vezes eu falo isso para as mães, um filho que recebe atenção, ele não enche o saco. Eu estava falando isso outro dia numa mentoria, né? A gente tem uma mentoria de negócios para quem quer trabalhar no digital e uma das mentorandas falou assim, mas é muito difícil fazer as coisas que meu filho tá me chamando o tempo inteiro. E eu falei para ela, experimente dar atenção para aquela criança por 15 minutos, mas atenção sem o celular, sem nada. Sentar, olhar nos olhos, conversar, ler um livro e dar atenção plena para aquela criança. Aí depois que você dá toda a atenção que ele precisa, assim, olha, mas agora a mamãe vai precisar de 30 minutos sozinha para gravar um vídeo, para ler uma coisa, para fazer alguma coisa. E daí, essa criança que recebeu a atenção que ela precisava, ela é muito mais fácil de colaborar. A grande questão é que muitas vezes a gente olha para os filhos como um empecilho para aquilo que a gente quer ou precisa fazer, quando eles são o nosso trabalho a ser feito. No final das contas, eles são o trabalho a que nós nos prestamos. Então, experimente olhar para essa criança como essa fuga, sim, mas também como um alívio, sabe? De dar atenção, de ouvir as histórias. Às vezes eu sento, eu tô estressada e eu sento e vou ouvir as histórias que as crianças têm para contar. Olha, sabe aquela série, não é terapia, mas é terapêutico? É isso. Exato, você tem que se entregue pelas histórias deles, entra no mundo deles para esquecer do seu. Isso faz toda a diferença, né? E você não pode esquecer que não existe um equilíbrio diário, que você vai ter totalmente a vida equilibrada 100% do tempo. Isso é balela, isso é impossível. Existe, ao contrário disso, uma prioridade que você ajusta. Hoje talvez você vai trabalhar muito, amanhã você vai trabalhar menos. Hoje a atenção é para esse filho, amanhã vai ser para esse aqui, porque tem esse desbalanço, né? Exato, a vida ela é assim. Então, você, em vez de você trabalhar com equilíbrio diário, trabalha com prioridade ajustável ou ajustada, aonde você consegue fazer esse equilíbrio de uma forma melhor, porque a vida ela é assim cheia de surpresas. Então, pense num equilíbrio semanal, pense em algo mais amplo e não de hora em hora, porque daí você consegue tirar essa culpa da sua cabeça. Nossa, hoje não dei prioridade nenhuma para os meus filhos, só foquei no trabalho. Tudo bem, hoje você adiantou as coisas, amanhã você desacelera e dá um pouquinho mais para ele. Faz isso que a Fábio falou, 15 minutos focado, sabe? E também pense que você pode aceitar ajuda. Aceitar ajuda, gente, não é fraqueza, é inteligência emocional. Ah, porque eu pus os filhos no mundo, agora eu vou ter que dar um jeito sozinho para eu não me sentir... Não, aceita ajuda. Aceita ajuda da vizinha, aceita ajuda da mãe, aceita ajuda da avó, aceita ajuda. Fala, é tão gostoso quando alguém oferece ajuda. Eu já tive essa dificuldade. Amigos nossos aqui que são praticamente irmãos, eles dizem, deixa as crianças lá em casa. Não, vai incomodar vocês. Às vezes fala, vai dormir, eu fico com as crianças 2 horas, vai dormir. Boa ideia, vou dormir. Então aceita ajuda, sabe? Se ninguém te oferece, tudo bem, né? Não tem como você aceitar. Mas se tiver, aceita e vá curtir. Saia sem culpa. Vai passear com a sua esposa sem culpa de vez em quando. Isso dá um alívio, dá uma recarga. E quando você volta para casa, você está com energia redobrada, triplicada, para você ajustar o que precisa ser feito ali na sua casa, né? Se você tem filhos, como a gente tem, você sabe que existe ali com eles toda uma escola sendo criada, sem que você tenha que parar assim, para dizer, agora é a hora que eu vou ensinar vocês, tá bom? Presta atenção nisso aqui que eu tô fazendo. Todo o resto não existe isso. A vida diária é uma escola. Então, os seus erros, o seu pedido de desculpa, outro dia a gente não bate nas crianças, a gente não acredita na violência física como método de educação, a gente acha que isso é uma fraqueza, uma falha nossa. Quando você perde toda a autoridade, você perde toda a autoridade sobre a criança, você apela para a força física, né, porque você é maior do que ela. Que é mais fácil, né? Que é mais fácil bater, né, afinal de contas, do que educar. Então a gente, às vezes, tem muita vontade de bater, porque somos seres humanos e as crianças são crianças perfeitamente normais. Então, às vezes, a gente olha pra cara e pensa, se eu meter um soco nessa cara, de repente, as coisas param. Mas a gente não faz isso. E outro dia,
dia, tava assim, rolando aquele caos com 3 crianças em casa, o Bertotti não tava. E na hora, eu fui dar uma resposta, assim, atravessada pra um deles, e eu mordi o dedo e fiz assim, ó. E respirei fundo e saí de perto. E os 3 entenderam, nossa, tipo assim, não, ela deu ruim ali, que não é o normal dela isso aqui. E saí e fui lá pro banheiro e respirei fundo e pedi, Senhor, me dá paciência aqui, né? E a minha do meio falou assim, mamãe, por que você fez assim, ó? E mordeu a mão. Eu falei, pra não bater em você. Porque naquela vontade, naquele momento, eu tive muita vontade de bater em você. Eu ia bater demais, eu ia te machucar. E eu não queria fazer isso. Então me desculpe se eu te assustei, mas a minha vontade era te bater, porque o seu comportamento despertou em mim um sentimento muito ruim. Eu ensinei algumas coisas pra ela ali. Primeiro, que eu não sou perfeita, eu tenho vontade de fazer coisas erradas. Segundo, que sim, eu extrapolo e eu preciso pedir desculpas também, porque eu tô ensinando eles a pedirem desculpas. Como é que eu não peço desculpas? E o terceiro é que sim, existe um perigo ali. É melhor me respeitar, menina, porque, né, existe... Estamos aqui, eu sou maior do que você, entendeu? Tenho essa autoridade, e inclusive... as emoções andam por aí. E as emoções estão aí, mas você pode controlar essas emoções. E elas viram que, poxa, minha mãe, ela respirou fundo e saiu de perto para não fazer algo que ela... Isso tem uma lição embutida. Então, a sala de aula das crianças é a vivência com eles. Você precisa entender isso para você não achar que num momento você está educando. Não, nesse aqui não era a hora deles aprenderem. Amor, eles estão aprendendo o tempo inteiro. Trate a sua família como missão, não como algo obrigatório que você tem que fazer. O teu império vale muito menos do que a sua família. Na verdade, o teu império ele é feito para construir uma base sólida na sua família, para o amor se fortalecer e aí você ser ainda mais feliz. Então, trata a sua família como uma verdadeira missão, educando a todo momento, ensinando eles, fazendo deles a sua prioridade, porque isso você vai fazer com que o teu negócio perdure e eles lá na frente absorvam isso e continuem, enquanto isso você é feliz vivendo a vida em família. Bom, gente, esse foi o tema de hoje. Eu imagino que quem tem filho se identificou em algum momento, quer saber que momento foi esse. Então deixa aqui, os nossos vídeos vão ser assim, conversados, longos. Se você gosta desses papos em que a gente pode falar mais, já deixa aqui nos comentários, engaja para o algoritmo te entregar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo, tá bom? Tchau, tchau!